Boa noite, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, junto com vocês, nessa ocasião, discutindo um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Cristo Jesus, que nós possamos aí ter um amparo da espiritualidade da Bíblia, que nessa noite aí nós possamos aprofundar um tema que hoje é muito crítico, que é a questão da vivência, da vida e dos desafios que nos são postos durante a existência, e que muitas vezes nós não sabemos nos portar frente às vicissitudes que são decorrentes da jornada, e muitas vezes os resultados não são resultados bons nem para o momento, nem para os momentos futuros. Então, a proposta é viver é a melhor opção, porque a morte definitivamente não é o fim. Então, meus irmãos, o que nós vemos em pleno século XXI é uma verdadeira falta de sentido da humanidade, né? Nós vemos principalmente essa situação decorrente de um consumismo exacerbado, onde a mídia se propõe e leva a todos perspectivas de resolução de problemas aos quais só o consumo não vai resolver. O consumo não é a solução. As grandes dificuldades que nos são postas, elas são postas no momento de fala contínua, mas de afastamento um do outro. Hoje em dia, nós conversamos com as pessoas que têm 500 contatos nas redes sociais. Só que, na hora de uma situação de adversidade, quem é essa pessoa que está perto da gente para compartilhar uma situação difícil, né? Então, eu estive em escola fazendo uma divulgação de uma palestra sobre depressão que aconteceu nesse final de semana lá em Areia com o nosso irmão Fred, e muito interessante, conversando com as crianças, é bom que as crianças, o filtro é praticamente zero, né? Você sabe que a criança fala aquilo que sente, não é verdade? E conversando aí, um menininho de mais ou menos 7 ou 8 anos falou assim: eu acho que essa questão de depressão, de tristeza, é um negócio muito simples, porque olha, se eu assistir um filme do Homem-Aranha, por exemplo, eu vou até sorrir. Se vocês analisarem bem, tem um certo sentido, né? Se você está num processo assim, no princípio, de entristecimento, que é uma coisa que está bem superficial, alguma situação que vem assim pode te ajudar um pouquinho a superar aquela dificuldade, mas a situação não é bem essa. E aí, como a exposição ela deu-se em uma casa espírita, quando a gente chega, a gente se apresenta, fala da casa espírita, né? A casa espírita, no caso lá de Areia, Caminho da Luz. E aí um dos jovenzinhos falou assim: olha, o problema é a falta de Deus no coração. Eu disse: olha, eu não tenho dúvida nenhuma que quando Deus está ausente do nosso coração, nós ficamos completamente fragilizados, né? E nós sabemos muito bem dessa passagem quando fala a respeito dos apóstolos com Cristo e depois os apóstolos sem Cristo, naquela situação que eles estão todos trancados numa casa com medo dos desdobramentos que hão de vir. Ora, se o mestre teve a sua vida ceifada, e eles? Então, com Cristo, Pedro puxa a espada e corta ele mal. Sem Cristo, Pedro tem dificuldade, nega Cristo 3 vezes. Então, com Cristo nossas vidas as coisas são diferentes. Só que uma situação onde existe um adoecimento mental, a coisa que nos é posta é como se tivéssemos um óculos verde. Se eu colocar um óculos verde na sua face, tudo que você enxergar ao seu derredor se tornará verde. Você não consegue enxergar outra coisa que não verde. E aí vai ficar difícil. Porque a colocação desse óculos está no seu subconsciente. E você não consegue sacar esse óculos de maneira instantânea. Então a pessoa que está com adoecimento profundo, ele realmente está distante de Deus. Nesse caso, por exemplo, o processo depressivo.
Então ele não consegue realmente. A pessoa fala, ah, tá, descrente em Deus. Joana de Anjos fala isso aí, não creio em Deus. Você vê vários literatos falando sobre isso aí, né? Que ele está com um processo de afastamento de Deus. Isso aí é fato, porque a pessoa está doente. Então, essa situação que nós abordamos nessa noite é uma situação típica onde nós temos um planeta com 7,5 bilhões de semelhantes, onde nós temos na faixa de 68% dos semelhantes vivendo nas urbes, nas regiões metropolitanas, e aí você vê os vários problemas em função do convívio se aumentando. Você vê situações de depressão e várias causas, e a depressão, por exemplo, pegando várias faixas etárias, mas você vê situações de síndromes aparecendo, síndrome do pânico, né? E outras situações intensas, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Então são situações que você está na URB, você começa a ver isso aí de maneira muito maior. E aí o que nós vemos é que essa fragilização, ela vai vir com transtornos psiquiátricos, uma depressão que eu acabei de falar, mas tem outros. Por exemplo, a dependência química, a esquizofrenia, né? O transtorno bipolar. Eu comentava ainda há pouco com o nosso irmão, ainda há pouco, falando a respeito dessa questão da bipolaridade, onde a pessoa, muitas vezes, você percebe nitidamente que a pessoa está com um humor extremamente elevado, a pessoa está sorrindo, alegre, interagindo com tudo, com todos, a gente fala assim, olha, ele está bem. Aí daqui a pouco o que acontece? Você vê que ele mergulha no vale profundo e acaba ficando triste. Daquela tristeza profunda, ele está no sofrimento extremo. Então essa situação de bipolaridade é uma situação crítica que merece acompanhamento. E depressão, meus irmãos, nós devemos ser taxativos e enxergar a dimensão do problema. Depressão mata. Nessa noite nós vamos abordar a questão da vida. Nós temos uma palestra específica só sobre o tema depressão, que é uma situação crítica, né? Então eu tenho algumas perguntinhas para fazer, algumas provocações, né? Eu tenho um defeito, sou professor, né? Você sabe que o professor, se ele não interagir, ele fica um pouquinho frustrado. Então eu vou provocar bastante vocês, né? Por favor, não durmam. Se dormir, não ronquem. Se roncar, não babem, certo? Tá? Possível. Porque se você roncar, você acorda o colega que está do lado. Se você babar, você polui. Então não faça isso. É no mínimo um crime antiecológico, né? Mais umas perguntinhas. Vera, vamos lá, me ajude. A primeira. Lê pra gente. Vera, você está aí? Ai, sou eu. Sim, Vera, você. Vamos lá. Você tem planos para o futuro? Tem planos para o futuro? Vamos pensar, hein? Vamos lá. Segunda perguntinha, Vera. A vida vale a pena ser vivida? Uma terceira perguntinha. Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Pense nessas três perguntas, né? Essas três perguntas vão dar um diagnóstico como é que nós estamos. Olha lá. Se a pessoa diz, olha, eu não tenho planos para o futuro nenhum. Opa, há alguma coisa errada. O que está acontecendo com essa pessoa? Não tem planos. Está um sinal aí de advertência. A vida vale a pena ser vivida? A resposta do paciente com risco de suicídio fala assim, não, uma vida não vale a pena. E se a morte viesse agora? Ah, valeria a pena morrer. Então você tem nitidamente um diagnóstico de uma pessoa que está nessa situação de risco da vida. E aí merece toda a atenção. Porque essas situações, por exemplo, elas não poupam faixa etária, não poupam o sexo, não poupam a questão da religiosidade. A pessoa, claro, envolta numa religiosidade, independente do credo, ele vai ter uma capacidade de resiliência muito maior. A gente vai falar sobre esse conceito aí, é o conceito da física, lá no finalzinho. Mas a pessoa, só o fato, por exemplo, de nós estarmos aqui juntos, um com o outro, já gera um certo fortalecimento. E a gente sabe a questão, né, de toda a energia que você tem quando você está no grupo, quando você tem a questão da prece, da sintonia com algo, você tem uma certa proteção, né? Proteção grande, não somente pelo que a gente plasma ao nosso derredor,
proteção espiritual também, né? Gente, o suicídio é um problema de grandes dimensões. Ele é reconhecido como um problema grave pela Organização Mundial de Saúde, né? E é um ato, é considerado um ato deliberado, intencional, que a pessoa busca a própria morte. Para cada suicídio, de 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas, as quais sofrem as consequências muitas vezes irreparáveis. Então, nós vamos olhar a situação das outras pessoas já. Mas o que acontece? Uma situação de uma pessoa que atenta contra a própria vida, ele esquece dos semelhantes. Como é que vai ficar a esposa? Como é que vão ficar os filhos? Como é que vão ficar os dependentes? Como é que vai ser aquele meio que ele vive? O entorno. Como é que vai ser isso aí? Né? Então as consequências que vai gerar para a sociedade são consequências críticas, né? No mundo, uma pessoa se suicida a cada 45 segundos. E no Brasil, um brasileiro se suicida a cada 45 minutos. O suicídio é a segunda maior causa de morte das pessoas de 15 a 29 anos. E a 15ª maior causa, né, de morte. Então é uma situação, são números, gente, assustadores. E o que você vê é uma situação qual o iceberg, onde você tem os casos onde chegam até o pronto-socorro, uma quantidade muito pequena. Na verdade, 17% da população em algum momento já pensou em tirar a própria vida. Então, o que se enxerga é só essa pontinha aqui, né? Eu não vou ficar mencionando, mas sempre tem a fonte aqui de pesquisa que a gente está usando, a Associação Brasileira de Psicologia, certo? É por isso que no mês de setembro, né, existe um movimento, que é esse aqui, né, que essa data foi desenvolvida pela a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, desde 2003, chamado Setembro Amarelo. Então, no mês de setembro, sempre a gente tem palestras nas casas discutindo sobre essa situação. É um movimento geral, né? Buscando o quê? Buscando tratar essa questão, que é uma situação realmente crítica a nível mundial. O suicídio é o maior dos crimes porque é o desprezo divino remédio para as dores passageiras da vida. Então, é uma ilusão muito grande você achar que a sua vida deva ser vivida em linha reta. Não existe isso. A sua vida é assim, um dia você está bem, outro dia você não está tão bem, outro dia você tem dificuldade, outro dia você tem um probleminha, outro dia você está ótimo, maravilhoso, assim você segue a sua vida. A nossa vida não é uma linha reta. Agora, há que se estar preparado para que, frente a uma situação de adversidade, a gente possa pegar e trabalhar com essa sustentação e superar essas dificuldades. E as adversidades vão nos aparecer, no mínimo, como uma grande possibilidade de amadurecimento, de crescimento, de evolução. Eu gosto sempre de usar uma comparação, né? Quando nós estamos ao volante, você tem um para-brisa imenso. E você tem 3 retrovisores bem pequenininhos, né? Para que você olhe para as coisas. Você olha pelo retrovisor pequenininho, né? Você não fica olhando para trás. Você olha para o para-brisa, aquele imenso. Os retrovisores são auxiliares na sua existência. Então, no mínimo, numa situação de muita diversidade, o que você vai adquirir é uma capacidade grande de aprendizado. Você aprendeu com aquela situação de adversidade, né? Por que as pessoas se suicidam? Vamos lá analisar 3 probabilidades. Normalmente é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que atormenta, como por exemplo a morte de um ente querido, desastre financeiro, desilusão amorosa, a doença grave, a depressão. Então, dominado pela angústia, resvala para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema e o mergulho para o nada. Precedente a isso aí, é de fundamental importância que a gente não se esqueça que ninguém quer se suicidar. A pessoa não está querendo se matar. Você pega e joga ela dentro d'água, ela começa a se debater. Por que ela não cai igual um prego? A pessoa quer morrer, não é assim, né? Então você tem várias divisões do cérebro. Posteriormente a gente vem aqui para casa trabalhar isso aí, né? Nossa casa mental tem 3 pavimentos direitinho. Depois a gente vem conversar com vocês com calma. Mas nós temos o cérebro primitivo, que está nessa parte aqui de trás, tá? E nessa parte
você vê a parte, por exemplo, do instinto que nós temos no nosso interior, né? Então, o que está acontecendo com a pessoa é uma dor muito forte, e ela, em decorrência dessa dor, ela acaba buscando uma situação de fuga. E aí, nessa situação de fuga, ela vai acabar entrando na angústia, tudo, e vai se, muitas vezes, achando que retirando a sua própria vida, ela vai resolver o problema. Então, algumas perspectivas. Perspectiva biológica. As pesquisas indicam que o comportamento suicida acontece em família, sugerindo alguns fatores biológicos, genéticos, que desempenham o papel de risco. Algumas pessoas já nascem com certas desordens psiquiátricas, né? Como a esquizofrenia, a tendência ao alcoolismo, o que aumenta o risco para o suicídio. Não vamos esquecer o seguinte: a pessoa que é alcoolista, ela tem tendência, casais que são alcoolistas têm tendência a terem filhos alcoolistas, isso é genético. Sem falar das muitas vezes de pessoas que nós vemos que eles ensinam seu filho a beber bem cedo. Vamos dar um exemplozinho. Tem um colega de empresa que a esposa estava amamentando, e aí eles estavam felizes, tudo de coisa e tal, o time de futebol que eles trouxeram ganhou, tudo, e aí foram tomar uma cervejinha, tudo de coisa e tal, e o bebezinho de colo deles acabou, começou a ficar mole, bem mole. Aí bebê mole, vamos levar a criança para o médico. Não é possível, a criança está mole, a criança durinha já. Levou a criança para o médico. Chegou lá, o médico examinou. Criança. Falou assim: olha, o seu filho, ele está bem. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você hoje, qual foi o seu alimento? Ela falou isso. Você por um acaso bebeu hoje? Ela falou assim: eu há pouco antes de amamentar, há pouco eu peguei e tomei uma cervejinha. Ele disse: pois é, o problema do seu filho está embriagado através do leite materno. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Às vezes, com esse processo que você está ensinando o seu filho a beber desde cedo, quando não tem fator genético. Outras teorias, né? A questão do suicídio patológico. As causas patológicas são perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios, né, emocionais, obsessões e delírios crônicos, né? Para Carl Mendes, suicidas podem ter 3 dimensões inconscientes: a questão da vingança e do ódio, desejo de matar; a questão de depressão, desespero, desejo de morrer; ou a questão da culpa e do pecado. Então, se você conseguir extirpar essa questão da culpa e do pecado, você consegue dar um passo muito grande para a sua liberação do risco de suicídio. Certo? E essa deve ser a visão do cristão, não é do espírito do cristão. Você vê vários casos de pessoas que ela acabam introjetando essa situação da culpa e não conseguem se libertar. E a questão do pecado também. Existe sim uma situação, um ato que foi cometido, que Deus é amor e nos perdoa, mas a gente tem que fazer a nossa parte para procurar a nossa superação, superar as nossas dificuldades. Se a pessoa ficar aprisionada numa situação de pecado, de culpa, aí ele começa a ter as consequências, os desdobramentos dessa situação onde ele está prisioneiro e pode virar quem está contra a sua própria vida. Para Emile Durkheim, tem 3 tipos de suicidas: o egoísta, a pessoa que se mata para não sofrer mais; o altruísta, a pessoa que se mata para não dar trabalho para os outros. Isso aqui é muito comum nas pessoas de faixa etária mais avançadas. Então você olha, a pessoa já se aposenta, tudo, e fala assim: ai meu Deus, estou dando tanto trabalho, né? Esquece que no Evangelho tem lá que você, quando é pai, você guia. E depois no futuro você será o quê? Guiado à realidade. Né? Quantos e quantos, né, começam a se deparar com situação, né, que ele se depara com um problema de desequilíbrio de ordem econômica, social e às vezes até estética. Quantas pessoas não conseguem administrar a questão da beleza física, que não é mais a mesma. Olha, jogador de handebol tem estrutura, braços, peitoral, tudo, olha. Hoje em dia tem que administrar.
E se eu quiser ter uma parte fisiológica mais alta, tem que ir para a academia, puxar ferro, é isso mesmo, fazer atividade, senão não tem como, né? Então hoje, meu peitoral já não é mais o mesmo, a perna grossa, hoje em dia eu estou parecendo um sabiá, fazer atividade, e aí é volta. A vida é assim. Já tem pessoas que têm essa dificuldade, a pessoa olha e fala, meu Deus, eu estou velho. Não, você não está um velho, né? Porque a velhice está realmente no nosso interior. Você tem que trabalhar essa situação, onde você está bem de acordo com o que você se propõe. No Japão, meus irmãos, as pessoas vão procurar o geriatra com 21 anos de idade. Essa busca ao geriatra, ao médico que cuida das pessoas idosas com 21 anos de idade, se deve a quê? Evandro, por que será, hein? 21 anos de idade a pessoa vai procurar geriatra. O que você acha? Prevenção, né? Também, prevenção. Prevenção? O que você diz? Talvez não fosse a pessoa mais indicada. Talvez não fosse mais indicado, né? Prevenção. Gente, o que se quer é chegar ao 100. Só que chegar ao 100 com qualidade de vida. Então ele começa a procurar com 21 anos para que acompanhe ele bem direitinho, para que ele consiga chegar até lá com qualidade de vida. Desculpa interromper, mas eu acho que no caso do Japão, o fato do cara procurar o geriatra aos 20 anos, eu acho que isso é um fato menor. Os caras ficam extremamente bem. Os caras fazem atividade física normalmente até o fim da vida. Trabalham muito, dormem pouco, comem pouco. Então, isso é uma consequência. Eles têm a cultura de que envelhecer tem que envelhecer com qualidade. Tem que envelhecer com qualidade. A outra coisa é, a cultura japonesa hoje, ela está muito invadida pelos hábitos que são levados no Ocidente. Então, a alimentação com gordura... Não conseguiram se contaminar o todo. Não, o todo não conseguiu. Um exemplo claro, eu acho que está até de certa forma ligado ao tempo, aquele desastre naquela usina atômica de Fukushima, eles pensam uma coisa lógica. Você sabe o que foi consertado? Que foi se expor ali para a radiação para tudo? Os funcionários aposentados da usina, os velhos. Não viveram, vai para lá. Vai contaminar um novo? Para quê? Eles têm um pensamento lógico na coisa. Eu acho fantástico isso. Então, ali teve um incentivo financeiro, né, para eles irem. Não, de forma alguma. Os velhos foram ter consciência. Inclusive, eles queriam pessoas de outros países para lá também. Então, gente, é o seguinte, é importante demais a gente trabalhar bem a parte científica, a gente tem embasamento, né? Então, o processo de contaminação da radiação para os jovens ele é maior. Conforme a pessoa vai aumentando a faixa etária, a capacidade dele pegar e ter reação cancerígena, ela diminui. Tá? É por isso que as pessoas... Eles usam muita lógica, né? Questão de lógica. Mas aí a fundamentação é científica. Tem um dosímetro direitinho, por exemplo, as pessoas que trabalham com radiação e as pessoas que trabalham com radiação, elas têm uma faixa etária que elas podem trabalhar. Então a pessoa, né, por exemplo, com abaixo de 21 anos, ela não pode ficar exposta de jeito nenhum. Para isso tomar acompanhamento técnico muito grande. Mas vamos voltar aqui. Gente, é interessante que a gente conheça, né, quais são as causas. A gente passou sobre o sentido, né, sentido sociológico. A doutrina espírita, que ela trabalha. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Né? Kardec, né? Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa na transgressão da lei. Está lá, gente, no livro dos Espíritos. Né? Então, essa é a nossa visão. É a visão cristã, é a visão que nós temos na doutrina espírita. Então, o livro dos Espíritos trabalha ainda com mais profundidade, né? Na questão 952. Como é que suicídio um homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam apressado fim, porém, aqui já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas, a pessoa começou a sentir alguma coisa que para aquilo ali fazia parte
da vida dele, né? Será que ele está cometendo suicídio? É suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele a falta de coragem e bestialidade, precisa do esquecimento de Deus. Tem mais uma questãozinha, né? Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Com a resposta: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre seu suicídio. Aquele que faz espontaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, uma coisa de loucura. Então, cada caso é um caso, né? A religião, a moral, todas as filosofias contemporâneas condenam o suicídio, né? Contrário à lei da natureza. Todos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de tirar a sua vida. Entretanto, né? O grande questionamento: mas a vida não é minha? Por que eu não tenho esse direito, né? Isso aí a pessoa, por que ele não pode fazer isso aí? Então, o Espiritismo, ele vem demonstrar justamente essa questão, né? O suicídio não é uma falta somente por construir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso e excesso de limites, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Ao contrário, é o que se dá, como nos ensina não só na teoria, porém os fatos que ele põe sobre as nossas vidas. Então, você tem no Pentateuco, né, um livro chamado Céu e Inferno, que ele vai tratar especificamente dessas questões, né? Tá com esses irmãos que já seguiram para a espiritualidade, e você vai ver isso aí, uma parte só cuidando dessa questão aí dos nossos irmãos que seguiram por esse caminho. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada, né, por uma quantidade variável de desafios e julga que não tem solução e acha que apenas a alternativa vai ser a morte, que é uma grande ilusão, né? Porque ninguém consegue dar fim à própria vida. Ele acha que está trilhando um caminho, mas aí ele pode estar comprometendo o seu vaso físico, mas aí é que ele, quando ele chegar do outro lado, ele vai se deparar que ele não morreu, né? E aí você vê situações, no livro de Ivone da Amaral Pereira, mais um suicídio, ele vai pegar e vai mostrar situações de extremo sofrimento de caminho do Brasil Cordeiro. E essas pessoas, elas vão se deparar depois, quando já estão no plano espiritual, com um sofrimento extremo em função daquele ato de loucura que cometeram. Então, a pessoa que se atira sobre um trem de ferro, né? Se atira de uma ponte, né? A pessoa que pega um projeto e joga contra o seu crânio. Todas as pessoas vão ficar com aquela situação de sofrimento extremo por um bom período. A vida, meus irmãos, na verdade, o Criador nos dá uma fonte de energia, como se fosse uma cápsula. Nós temos essa energia para utilizar para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento moral. Só que quando a pessoa não faz uso dessa energia, o que acontece? Ele tirou a própria vida, essa energia fica acumulada. E aí? Ele vai ficar um bom tempo, infelizmente, com essa situação de sofrimento. E a pior emoção é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra. Muitos suicidas ficam, né, sentindo o corpo se decompondo. Olha que situação de sofrimento extremo. Então, é uma situação muito delicada. E o pior de tudo é que ele vai se deparar que o que ele queria ele não conseguiu atingir. Ele não morreu. Na linguagem informática, ele não foi deletado, né, pela vida. Continua existindo, só que em outra dimensão e sofrendo tormentos muito maiores, né? Então, a questão do perispírito, né, no corpo espiritual, ela tem desdobramentos sérios, que muitas vezes, quando a pessoa reencarna, ele vai vir com desdobramentos, né? A pessoa tentou contra a própria vida, está tirando o ouvido, vem, por exemplo, na outra encarnação, vem, por exemplo, com surdo. A pessoa promoveu um estrangulamento através do enfocamento, vem com dificuldade respiratória, né? Olha aí os desdobramentos. Sendo o corpo sutil que interage com os nossos pensamentos acessos, ele é afetado de forma dramática no processo de reencarnação. Esses ajustes espirituais, depois do suicídio, tenderão a refletir no novo corpo físico, dando origem a males variados, correspondendo ao tipo de agressão que ele fez. Tá? Então ele tem 5 lembranças. Quais são elas? Primeiro,
continua vivo, não conseguiu tirar a própria vida. As situações atenuantes e agravantes, cada situação de suicídio é diferente uma da outra. O espírita deve se opor à ideia de suicídio, né? Porque ele sabe que você tem uma vida futura pela frente, está numa jornada evolutiva, né? Você tem também a questão do suicídio inconsciente, a cólera, a falta de domínio, excesso de alimentação, né? Então, existe um provérbio romano que diz o seguinte: há pessoas que cavam a própria sepultura pela boca. O que é isso? A pessoa tem restrição e come. Ah, é diabético, não pode comer, vai come. Aí acha que é muito sabida, assalta a geladeira de madrugada, né? Eu tenho certeza que só tem espírito superior, vocês não podem falar em caso desse aí, né? A pessoa que assalta a geladeira. Outro diz assim: olha, não beba. Aí vira um pouquinho, qualquer coisa. Ah, eu tomei uma só hoje. Olha aí. Então o que está acontecendo? Ele está caminhando o quê? Para uma situação de suicídio, né? Suicídio o quê? Suicídio não direto, mas indireto. E é importante mais orar e vigiar. Então a prece, a vigilância, ela vai ajudar muito no alívio, né, dos males do pensamento. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida é uma jornada linda. Olha aqui, eu voltei, mamãe. Retornou a jornada, né? É uma oportunidade singular de evolução e de adiantamento moral. Só que nós devemos sempre nos agarrar a essa oportunidade e fazê-la a melhor possível. Essa frase aqui está no papiro egípcio 3.000 anos antes de Cristo. A vida é um evento como um dia solar que renasce. Então, se você não cuidar desta vida, você pode não ter outra. Não aqui. Né? Essa oportunidade que você está tendo, essa agora é única. Você pode ter outras vezes, pode ser, mas não seja aqui. Né? O problema pode não ser tão grande igual você imagina. Quantas vezes você está numa situação enrascada, numa dificuldade tão grande, e você vai falar assim: meu Deus, não tem saída. E aí, né, a espiritualidade amiga, os anjos, os amigos aparecem, você encontra uma pessoa que você nunca viu na vida, e a pessoa vai dizer para você: olha, a sua saída é aqui. Aí você fica olhando e fala: ué, eu nem conhecia esse, né? E depois você faz uma oração de gratidão e fala: meu Deus, apareceu uma pessoa que eu nunca vi e ela me ajudou. Que bom será também que a gente possa muitas vezes ser essa pessoa que auxilia os outros, né? Quem sabe às vezes nós esperamos um pouquinho mais da dificuldade, ela não vai ser solucionada, a gente não vai se deparar, né, uma solução. E é importante mais que a gente tenha confiança. Deus, Ele sabe a situação, o momento correto, né? Então, que a gente nunca se esqueça que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é uma característica muitas vezes de falso heroísmo, né? Porque a pessoa está negando a lei do amor, né? E é uma questão de suprema rebeldia à vontade de Deus, né? Cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. Deus não nos abandona nunca. Isso é fundamental, que a gente nunca se esqueça. Então, um exemplo crítico aqui de Francisco de Assis. Francisco de Assis, São Francisco, estava na horta dele lá, capinando tudo, limpando. Ele foi abordado. Aí perguntaram para ele: Francisco, e se você fosse morrer agora? Se soubesse essa notícia, você vai morrer agora, o que você faria? As palavras de Francisco foram bem singulares. Ele disse assim: olha, eu continuava limpando meu roçado. Continuava limpando meu roçado. Por quê? Tem fé em Deus. Chegou a hora. Né? Não tem situação de desespero. Né? Então, é importante demais. Né? Isso aqui é também a mentalidade espírita lá de Falco. Então é importante mais que a gente saiba que a confiança em Deus deve estar presente no nosso dia a dia. E Cristo Jesus, né, Ele fez uma rogativa interessante para os apóstolos que servem para Deus. Né? Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Quer dizer, se você está aqui, você tem uma missão que é uma proposta existencial. Né? Mesmo traído, Cristo rogou por nós.
Então, é de fundamental importância que a gente abrace essa oportunidade de vida. E para isso, para situações mais críticas, nós somos pessoas em situação de desespero, nós temos centro de prevenção. Por exemplo, os samaritanos e o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Então, o CVV ele foi criado em 1953 e ele está à disposição para as pessoas que estão numa situação de desespero extremo. Né? A pessoa pode ligar, e eu digo para vocês, o telefone só é desligado quando a pessoa que ligou desliga. O outro fica ouvindo quanto tempo necessário for. Né? A tese é que todo ser humano tem potencial suficiente para encontrar saídas para o seu problema. As casas espíritas, meus irmãos, na qual nós estamos, ela é um pronto-socorro para os encarnados e para os desencarnados. Os encarnados, meio de atendimento fraterno, palestras, orientação, livros, mensagens, né, jornais, sites de apoio, né, para auxiliar aquelas pessoas com ideação suicida, aquela pessoa que está pensando nessas, né, sempre com o pensamento acrisolado, preso em atentar contra a própria vida. Os desencarnados, mediante as reuniões mediúnicas, recebendo espíritos suicidas para o esclarecimento e também para o trabalho de radiação, pela oração pelos irmãos, né, que deixaram o corpo físico pelos suicídios. Então, meus irmãos, que a gente possa valorizar a vida, porque você não está sozinho. Se existe uma situação dessa de extrema, situação de crítica, de crise, peça ajuda, né? Nós temos também alternativas de gestão que a gente pode atuar para a prevenção do suicídio. Quais são elas? Em primeiro lugar, né, você fazer boas divulgações pelas mídias, pelos meios digitais, você evitar a utilização de armas, você ter controle de locais onde as pessoas possam atentar contra a própria vida. Então, em Natal, no Rio Grande do Norte, nós temos uma ponte lá chamada Nilton Navarro. Essa ponte é linda. Só que quando essa ponte foi construída, não tinha barreira arquitetônica nenhuma, então muitas pessoas jogavam de lá. Então, é interessante que a gente procure pegar e verificar, né, esses pontos críticos e trabalhar sempre cobrando dos gestores. A questão de venenos, de medicações, muitas vezes, que ficam facilmente, né, onde a pessoa acaba muitas vezes se viciando. A divulgação junto às escolas, né, as divulgações em nível mundial de problemas que muitas vezes estão ocorrendo, né, e também a atuação firme junto ao poder público. Então são várias ações que você pode agir. É muito comum, por exemplo, né, nos locais onde o pessoal faz uso de agrotóxico, notadamente a questão do morango, né, a questão do tomate. As pessoas fazem uso de grande medicação à base de veneno e aí você vai começar a perceber pessoas tristes e atentando contra a própria vida. São as substâncias chamadas, né, defensivos agrícolas para alguns, veneno para outros, que acabam fazendo que a pessoa entre num processo depressivo e acabe caminhando ao suicídio. Nós temos obras básicas para, né, o espiritismo, né, que tratam do assunto. O Livro dos Espíritos trata sobre isso aí, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vai tratar bem fundamentado sobre isso aí. E o Céu e o Inferno, como eu comentei com vocês. Tá? Nós temos algumas dicas de livros que podem ajudar nessa situação para o aprofundamento, para que você saiba mais dessa situação. Por exemplo, o livro de Ivone do Amaral Pereira, que a gente comentou com vocês. Muito interessante, básico, se você quer saber sobre o assunto, leia, que é de fundamental importância. Mecanismo da Mediunidade, Elementar Espírita, Richard Simonetti tem né? O Céu e o Inferno, que a gente já falou, e tem esse livro aqui, Viver é a Melhor Opção, que é o livro que está ali para ser sorteado daqui a pouco. Mas eu pedi para a Vera para anotar, quem está cochilando, ela vai tirar da relação. Não vai concorrer. É por isso que Vera já tirou o nome dela, tem que ter para de vez em quando. Gente, cartilhas disponível em e-mail digital. Você consegue baixar e se você não tiver, eu passo para você, né? Da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Suicídio involuntário, né? No CVV também é uma cartilha informando sobre o suicídio. E nós temos uma cartilha também da Federação Espírita Brasileira tratando desse assunto. Todo esse material está disponível na internet, no meio digital. Se você não tiver e quiser, eu passo ele para você.
A outra coisa importante é a pós-venção, não somente a prevenção. E se você tem uma pessoa que ela tentou contra a própria vida, o que você vai fazer? Qual é a postura? Né? É de fundamental importante o apoio psiquiátrico e psicoterápico. A pessoa deve tomar medicação para tentar segurar esse momento de crise, para depois ir tratando seu fortalecimento. O suporte social, suporte espiritual de acordo com a religião da pessoa. Então, você vai procurar que a pessoa se sinta acolhida, se sinta abraçada para conseguir superar aquela situação. O acolhimento, a terapia do amor, ela é fundamental. Acolher a pessoa porque ela está fragilizada, ela está precisando de amor. É isso que ela necessita. O evangelho no lar, né? Claro que você vai chegar a uma pessoa, vai conversar com a pessoa é católica. Aí você chega e vai falar assim, olha, pega o evangelho de Kardec, vai ler lá, aí o que ele vai dizer para você? Fala, meu Deus. É o Satanás. É a Satanás. Aí você fala, vai usar de sua amorosidade, fala assim, olha, vocês sabem que, né, Maria de Nazaré, ela acompanha a situação do Vale dos Suicidas. Vocês sabem disso aí, não sabe? Sabemos. Pronto. Então você fala assim, meu irmão, com todo amor, olha, 6 horas, 18 horas é a hora do Ângelus, não é? É, pronto. Então o que você faz às 18 horas? Você se senta, coloca um copinho d'água e faça uma prece para Maria. E diga, Maria, me proteja, me dê forças, né? Então, você está ajudando a pessoa a fazer, então, o efeito é o mesmo do evangelho lá. Você vai conversar com o evangelho assim, você vai falar assim, meu filho, lê o evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar, também não. Você vai falar para ele, fala assim, olha, você reúne com a sua família para falar sobre Cristo. Tira um minutinho, escolha um minutinho direitinho, pega a sua Bíblia, abra ela direitinho e faça uma leitura. E faça uma oração fervorosa para que você se fortaleça. Gente, o efeito é o mesmo, né? O importante é que a gente consiga acolher com amor sempre, né? Passe água fluidificada, é tratamento que a gente recomenda, e tratamento espiritual. Para os dois casos, né? Após menção, não se esqueça que a pessoa pode ter tentado contra a própria vida, está vivo, ou pode ser uma situação desenganada. Tem que passar por tratamento espiritual. Quantas vezes na reunião mediúnica você se depara com essa situação de pessoa que tentou contra a própria vida? E você tem que ir ao encontro, ajudar a pessoa, para que ela consiga buscar uma sintonia mínima para se superar, né? E para seguir adiante. Vocês perceberam que o tema é viver a melhor opção, né? Eu não falei suicídio, tratando de suicídio agora, porque esse tema não pode ser abordado de maneira direta. Então, se você em algum momento tiver uma chance de falar sobre suicídio, não use a palavra suicídio. Por quê? Por orientação dos próprios profissionais da área de saúde mental, se você não souber tratar esse tema de maneira correta, você pode incentivar as pessoas que já estão com ideação suicida a tentar contra a própria vida. Então tem que ter técnica para poder pegar e saber trabalhar esse tema. Meus irmãos, então é de fundamental importância que a gente invista na saúde mental, que a gente trate as dores eventuais e que desenvolva a capacidade do nosso fortalecimento mental, que é a resiliência, e que a gente possa então seguir como verdadeiro filho de Deus, certo? Né? E aí seguindo a jornada, a nossa proposta, né? Que Deus nos dá de ser feliz, de tocar adiante a nossa caminhada. Essa é a nossa proposta que Cristo nos dá, né? Tenha coragem, eu venci o mundo. Essa aí é a palavra de amor que Cristo nos deixa. Então agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui e discutir sobre esse importante tema. Certo, meus irmãos? Muito obrigado. Eu só preciso de mais 2 minutos para fazer uma propaganda. Vocês devem estar percebendo que eu estou com a camisa laranja bonita, não estou? Essa camisa aqui é Fraternidade Sem Fronteiras. Certo? Então vocês devem estar sabendo, né, que não está aqui. Vocês devem estar sabendo que a Fraternidade Sem Fronteiras, ela agora está apoiando, ajudando a esses nossos irmãos com microcefalia. Vocês estão sabendo disso aí? Pronto, estão ajudando, né?
E aí, para isso, eles estão vendendo camisas, e eu estou sempre aqui na casa, para quem se interessar pela camisa, tá? A camisa tá para R$25. Tem algumas aí? Tá, eu não tenho aqui, mas eu vou trazer. E aí, o que está acontecendo? A nossa pesquisadora, que é aqui de Campina Grande, ela participou do congresso médico espírita que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e ela mostrou para a gente o seguinte, que muitas pessoas se aproximam das famílias atrás do quê? Atrás de pegar informação para fazer pesquisa científica. As crianças, com as mães, o tratamento que é caro, com a série de dificuldades, não tem apoio nenhum. Então, por isso que a Fraternidade Sem Fronteiras pegou, acabou acolhendo, encampando, e eu me propus a pegar, como eu sou expositor, estou sempre rodando, passando pelas casas, tudo. Aí me propus a pegar, fazer divulgação e ajudar na vida da camisa, para ajudar as crianças com microcefalia aqui do nosso estado. Tá bom? Então depois eu vou trazer as camisas que interessar, é de grande ajuda aí para essas pessoas que estão realmente necessitadas. Fora da caridade, não acesso. Tá bom, gente? Muito obrigado. E tem o sorteio do livro também, viu? A Vera não pode participar do sorteio, não, porque ela deu um coxinho. Pois não. Porque a pessoa morre e o espírito é uma coisa e a matéria é outra, não é isso? São coisas diferentes. E a matéria está se decompondo e o espírito está sentindo. Se são coisas diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, na minha concepção. Isso. Por que o espírito está sentindo a matéria se decompondo se não tem nada a ver uma coisa com a outra? Espírito é espírito, matéria é matéria. É como se eu tivesse assim, cortado o meu braço, ficado vivo, e a terra fosse comer lá o meu braço, foi só ele enterrado e eu estivesse sentindo, e não vou chegar. Porque o que acontece é o seguinte, né? Existe um processo de desligamento do vaso físico, né, para o seu espírito. Então desligou, não sente. Então, às vezes a pessoa morreu, mas não desencarnou. Não desligou. Então você pode sentir bem sutilmente esse processo, chama-se de emancipação da alma, quando você dorme. Você já percebeu quando você dorme, o que aconteceu com você, que você se sente livre, que você está andando, às vezes você sonha assim, você vê uma pessoa que você nunca mais viu, você vê a pessoa bem bonita, você está bem próximo de você. Esse processo do sono, por exemplo, quando você está dormindo, é um processo de emancipação da alma. Então, você continua ligado quando está dormindo por um portão. Né? Então, é justamente isso que acontece. Quando tem, lembra que eu dei para você aquele exemplo bem didático da cápsula, né? Que tem uma cápsulazinha de energia, todos nós temos uma cápsulazinha de energia. Nossa! Então, o que acontece? Quando chega o seu período realmente, de você pegar e morrer, retornar, esse processo vai se dando bem lentamente, né? E a gente aprende que é partícula a partícula, molécula a molécula. Aí você vai estar se destacando, se desnudando e se liberta. Só que nesse caso aí, ele não conseguiu pegar e passar por esse processo. O que vai acontecer? Ele vai estar sentindo o tempo todo porque ele ainda está preso ao vaso físico. Ele não se desprendeu. Aí daí o sofrimento. Daí ele fica por muito tempo, né, nessa situação. Às vezes o corpo já se decompôs e ele, né, enquanto o espírito está sentindo, deu um tiro no ouvido, está sentindo o sangue descendo, 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 descendo. É essa situação aí, que ele não conseguiu promover o quê? Esse processo de liberação de um do outro. Tal qual se dá quando a pessoa vai reencarnar. Está chegando, é a mesma coisa, o processo ao contrário. Né? Está se formando o corpo, o espírito começa a fazer o quê? Todo o processo de ligação célula a célula. Aí o que acontece? Aí está já na barriga da mamãe. O processo da chegada e o processo de vida. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? A questão da, você falou, a taxa de suicídio, né, geralmente uns 15 e 29 anos, mas com essas relações sociais imbuídas nisso aí,
faixa etária? O que acontece? Essa faixa etária é uma faixa muito pesada, certo? Agora, no Brasil, isso é taxa mundial. No Brasil, a maior, acreditem, no Brasil a maior, 12%, é o maior percentual, não é nessa faixa etária. É acima de 55 anos de idade. E aí, por quê? Essa questão que eu estava falando para vocês, de pessoas já que estão em idade maior, né? E aí não tem esse amparo. É muito comum. No Japão, né? Que é muito valorizada o idoso, né? Idoso, vocês têm a noção do que é o princípio de acompanhamento. No Brasil, você se desliga da empresa, o pessoal manda rezar uma missa, né? Graças a Deus o bicho foi embora, né? No Japão, você trabalhou na empresa, se aposentou, você continua ligado à empresa. Você é um funcionário reconhecido. Então você vai na empresa, o pessoal mostra você é um exemplo para aquela geração, aquele pessoal que está chegando. Infelizmente a nossa cultura não é essa, mas o que a gente espera, né, é que o Brasil, você não pode pegar e comparar o Brasil. O Brasil é um país jovem. A gente tem perspectiva ainda de ter um grande processo de evolução. A outra coisa é o seguinte, o nosso país também está aumentando a longevidade. Então, essa situação, por exemplo, ela tende a mudar. Agora, a grande sacada que a gente deve jamais esquecer é acompanhar essa situação do idoso. Né? As pessoas que estão... Toda pessoa que tem uma mudança, gente, em um determinado momento da vida, ele está entrando num processo, ele tem uma adversidade. É a tal da vicissitude que a gente vê, né, no Evangelho. Então, por exemplo, a pessoa adolescente arrumou a primeira namorada, brigou, para baixo. A pessoa foi trabalhar, primeiro emprego, pegou, o que aconteceu? Foi demitido. Um exemplo clássico, Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco foi demitido da Atmo, né, que era a companhia de seguros, e queria pegar e se jogar do elevador Lacerda. Porque o primeiro emprego. Né? Então são momentos, a pessoa casou, tudo separou, o momento que está embaixo. Então todos esses momentos que a gente está passando situação difícil, né, a pessoa deve ter um acompanhamento mais sistemático. E o espírita principalmente. Nada de pegar o idoso e arrumar um quartinho, né, colocar lá no fundo, perto da casinha do cachorro, lá embaixo, põe ele lá atrás, lá e fala, idoso, deixa ele lá, tudo. Não, porque incomoda muito, deixa ele lá no final, não. Né? É importante que a gente saiba o seguinte, que a gente possa retribuir o amor que nós recebemos. Você não recebeu tanto carinho, tanto amor que dá no vinho? Está na hora de você agora repassar, né? Retribuir esse amor que você recebeu. É a sabedoria que foi adquirida, né? Já não Deus respeitar muito pela sabedoria do idoso. Aqui no Brasil. Infelizmente não chegou, mas vai chegar. Vamos ter fé. Só bem rapidinho. Você disse assim, que a pessoa que se suicida não pensa em quem vai deixar, na família, nos filhos, na esposa, não sei o quê. E quem não, duas perguntas mais bem rápidas. Quem não tem nada disso? Não tem, de jeito nenhum. Não tem a esposa, não tem o filho, não tem o pai, não tem a mãe, não tem nada. E só mais uma pergunta. Eu penso assim, quando eu escuto dizer que uma pessoa se matou, eu acho a pessoa corajosa e acho super legal, eu acho que é super interessante, que é a pessoa mais corajosa do mundo. Eu penso dessa forma. Então eu acredito, baseado no que eu acabei de ver, que eu estou precisando mudar esse conceito. Rever esse conceito. Então ali teve um slide que falou sobre isso aí, né? Que a pessoa fala um falso heroísmo, certo? Porque o verdadeiro heroísmo é você superar as dificuldades que lhe são postas. Porque essas dificuldades, Deus não autoriza que nem uma folhinha caia de uma árvore se não tiver autorização dele. As dificuldades que você tem são dificuldades para que você se torne mais forte. Você vai superar as adversidades e vai ficar o quê? Aquela situação que você já aprendeu, você vai se fortalecer mais. E não você pegar, feito uma situação de adversidade, entendeu? Você pegar e entender o seguinte, a maneira melhor que eu tenho de encarar isso aí, eu pegar e tentar contar a minha própria vida. Inclusive até no Evangelho tem uma pergunta interessante. Fala assim, olha, e se a pessoa pegar e ele
está sabendo que ele vai morrer, ele pega ali e fala assim, eu vou morrer, então eu vou entrar em tal situação que eu vou morrer. Essa situação aí, como é que ela é considerada? No Evangelho está escrito assim, é a situação da adversidade que a pessoa está sabendo que vai morrer, se inscreveu, partiu para isso aí, ele está cometendo suicídio da mesma maneira. Antecipou. Não vai morrer de qualquer jeito. Não, mas aí o que acontece? O que aconteceu? Ele está se matando do mesmo jeito. Porque o que está acontecendo? Se ele tem realmente vontade de fazer alguma coisa para o seu crescimento, ele não iria para esse caminho. Esse caminho que tem, a pessoa está buscando atalhos, está buscando alternativa, não vai ajudar que ele se supere nas suas fragilidades. É um atalho que, infelizmente, vai levar a pessoa, a gente acabou de ver agora, nas consequências, vai levar a pessoa para o pior caminho. E a outra situação, não vamos esquecer, quando a pessoa volta, reencarna, infelizmente, a pessoa vai vir com aquelas consequências. Por quê? Porque não aproveitou a oportunidade para evoluir. Sobre um tema, nós vamos falar de uma série de coisas, tá bom? E fazer colocações, essa colocação como foram colocadas aí pelo colega aí também. Se você ver, colocar o Japão, por exemplo. O maior índice de suicídio em crianças no mundo é do Japão. Então, se você começar a se atrelar a essas pequenas coisas, você não vai chegar. Então, a coisa é essa, não se abandonar, entendeu? Não se abandonar e não tentar preencher essa lacuna com coisa que não leva a nada. Outra coisa, pessoal, o sofrimento é inerente. O sofrimento ele é inerente à raça humana. Entendeu? Se você não sofre, você não cresce. A gente tem uma falsa ideia de achar que sofrer é ruim. Sofrer não leva a nada. Sofrer deixa você mais forte. Aquilo que não te destrói, te torna mais forte. É só isso, desculpe a colocação. Daniel, aí você pode fazer a situação do livro, né? Gente, está aqui o livro. Ok. Tira esse câmera, mostra aí pra agora é a hora. Vira pra cá. Isso. Então, boa leitura. Esse livro aqui, pessoal, é do André Trigueiro. André Trigueiro é aquele irmão nosso que é a âncora da Globo News, participa daquele programa Cidade São Sonhos, é palestrante espírito renomado. Ele escreveu esse livro aqui que aborda com profundidade essa questão do suicídio e sua prevenção. Tá certo? Vou ler para ele, tá bom? Valeu. A beleza da vida, um sonho se fez realidade. É o começo de uma nova era.